Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui a mais um podcast da agência MCN Pelósio e hoje estou aqui com a Daniele Rodrigues, essa convidada ilustre, vice-reitora da Unifeob. E conta aí, Daniele, um pouquinho sobre você para a galera. Maicon, muitíssimo obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com você, o Pablo, que está acompanhando a gente nos bastidores. E assim, vamos fazer uma boa conversa, porque as pessoas gostam de uma boa conversa, né, Sim, Maicon? sim. Posso contar um pouquinho sobre mim? Pode sim. Conta um pouco da sua carreira profissional, conta da sua vivência, sua graduação. Ah, legal, É que é Maicon. bastante coisa, né? Tem que. E a idade vai chegando, vai ficando mais coisa, né, É, Maicon? Mas assim, hoje eu estou como vice-reitora na Unifeob, que é uma instituição que fica em São João da Boa Vista. Acredito que o pessoal que vai ouvir a gente conhece muito. A Unifeob é uma instituição muito tradicional. Esse ano vai completar 58 anos. A gente agora tem um design estratégico voltado para o agrobusiness, muito no sentido de que São João é agro, a região é agro, o Brasil é agro, o agro não cresce, voa, e a Unifeob tem esse posicionamento agro e o mercado cada vez vai sentir isso com mais força em relação à proposta de valor da Unifeob. E eu me tornei, ao longo desses anos, uma pesquisadora de futuros. Eu estudo muito para onde caminha a humanidade, para onde caminham as profissões, muito sobre felicidade, futuros no trabalho. Sou escritora, designer organizacional, designer de carreira, sou voluntária no Instituto Ela, Educadoras do Brasil, que é um trabalho social que eu sou super apaixonada. A gente trabalha com a causa da pobreza menstrual e também da questão da violência contra a mulher. E tô aqui hoje para a gente ter uma conversa boa sobre carreira, sobre futuro, sobre como ser um profissional bem-sucedido. Eu espero que a gente leve uma mensagem que realmente faça a diferença para o pessoal, Maicon. muito bom, é isso aí, Daniele. Então, você quer contar um pouquinho sobre as suas graduações? O que você conquistou aí no decorrer da sua carreira? Então eu vou contar para o pessoal como eu cheguei até aqui, pode ser? Pode. Então assim, eu venho de banco, iniciei a minha carreira no banco, depois eu fui para a indústria, varejo, trabalhei muitos anos na indústria, varejo, com a parte de maquiagem, franquias, e aí um belo dia, né, quando eu trabalhava no varejo, eu cuidava da área de RH, um belo dia o meu diretor me chamou na sala dele, ele falou, olha, você quer dar aula na Unifeob? Porque se você aceitar dar aula na Unifeob, você já está no RH, você adora treinamento e desenvolvimento, eu vou te indicar. E aí foi assim, foi tudo no mesmo dia, a gente conversou por volta de 5 da tarde, 7h30 encontrei com ele na Unifeob, e quando ele chegou, rapidamente ele se despediu da turma, né? Disse que por novos compromissos profissionais ele não poderia continuar. E ele falou: olha, nessa noite eu quero apresentar a nova professora de vocês, que é a Dani. E Muito aí, bom. gente, há 10 anos atrás, eu que vim de banco, da área financeira, da área de projetos, da área de recursos humanos, me tornei professora. E entre os chapéus que hoje eu tenho na minha vida, eu faço mais de uma coisa ao mesmo tempo. Pode ser bom, pode ser ruim. Ser professora realmente teve um significado muito especial para mim. Todas as vezes que eu conto sobre a minha carreira, Maicon, eu falo que naquela noite, praticamente há 10 anos atrás, quando eu dei a minha primeira aula, assim, eu sentei no carro, aí eu estava indo embora para minha casa, eu senti uma coisa tão poderosa dentro de mim, que é aquela questão de você encontrar o trabalho que você ama na sua vida e que você nunca mais vai trabalhar. Porque realmente naquele dia eu descobri que a sala de aula era o meu lugar no mundo. E aí aquilo fez um sentido tão bonito na minha vida que eu falei, olha, quer saber? Agora eu quero estudar, eu quero me especializar em carreira, porque eu quero ajudar outras pessoas a encontrarem o seu lugar no mundo. Então eu me tornei uma designer de carreira, durante muito tempo eu trabalhei com orientação profissional, só que estudando o mundo do trabalho, estudando a construção, a evolução, a mudança das carreiras, na verdade eu cheguei num lugar onde as empresas fazem as pessoas sofrerem. A gente tem uma estatística, Maicon, que a cada 10 pessoas que trabalham hoje, pelo menos 7 não estão felizes fazendo o que fazem. Pelo menos 7 consideram a possibilidade de mudar de carreira, de mudar de área, de mudar de empresa, de mudar de chefe. E aí eu falei, uau, realmente oferecer essa questão dessa contribuição para o mundo do trabalho é uma coisa que eu posso provocar impacto no mundo. Mas essa configuração enviesada do mundo do trabalho
onde a gente tem tanta gente certa, mas que está no lugar errado, Sim. e que por estar no lugar errado quer mudar de chefe, quer mudar de empresa, quer parar de trabalhar, sofre no trabalho. Eu falei, olha, se a gente vai passar pela vida mais tempo trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa, o trabalho não é para dar tanto trabalho assim. E aí eu falei, como que isso pode acontecer? E aí eu comecei a estudar muito sobre felicidade no trabalho. E você sabe, Maicon, que hoje, né, quando eu cheguei aqui na sua agência, primeiro, gente, que eu preciso contar para vocês que aqui a gente está num cantinho super especial. A agência do Maicon tem, assim, uma série de cantinhos instagramáveis, mas eu entrei, eu não sabia se eu dava um abraço apertado no Maicon, se eu cumprimentava o Pablo, ou se eu admirava o espaço onde eu cheguei, porque eu acredito que ter um espaço onde as pessoas, de trabalho, onde as pessoas queiram vir, eu quero estar lá, eu quero ficar, e às vezes o espaço é tão gostoso que você não quer nem ir embora, faz parte de felicidade no Faz trabalho. parte. E parabéns por isso, viu, Muito Maicon? obrigado. E quando eu falo sobre isso, gente, já vou continuar contando da minha trajetória, mas eu falo que, assim, ter um espaço legal para a gente trabalhar é super importante, porque a gente vai passar mais horas trabalhando do que na nossa casa, com as pessoas que a gente mais ama, e não é necessariamente, né, a questão, a questão da arquitetura, a questão do design, porque eu falo que felicidade no trabalho é além de você oferecer videogame, pebolim, de você ter puffs, de você ter paredes Puff colorido, coloridas. tem carpete de grama. Até porque tem tanta empresa colorida com gente cinza, né? Então, Sim. mas quando você entra num ambiente que ele é colorido e você vê o sorriso das pessoas naquele ambiente, que foi o que eu encontrei aqui, entendemos que a gente tem uma arquitetura que está para o bem-estar no trabalho. E aí, Michael, eu comecei a estudar muito felicidade no trabalho. Me tornei uma professora de graduação, de pós-graduação também, até o dia que eu recebi o convite para me tornar responsável pela área de RH da Unifeob. Do RH, eu fui trabalhar junto com o João Otávio, que foi durante muito tempo reitor da Unifeob, fui trabalhar com o João na reitoria, e aí eu tive meio que um tempo assim que eu fui experimentar algo novo no mercado, que eu fui trabalhar numa startup, cuidar da parte de pessoas numa startup. Fiquei assim um ano nessa startup e respirar esse novo modelo de negócio, essa questão de um negócio movido pela tecnologia. E é tudo muito acelerado, né, startup. Muito acelerado, e na startup é assim, né? Olha, eu preciso fazer tal coisa, imprimir tal coisa. Quem faz para mim? Não, ninguém faz para você, você faz. Então, assim, é muito acelerado, é a gente aprender a fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tive esse um ano nessa startup. Fui um ano para essa startup, continuei um ano na Unifeob como advisory, e quando eu completei um ano nessa startup, eu recebi o convite da Unifeob para voltar. E aí, nessa minha volta, eu assumi a parte de pós-graduação, a parte de novos negócios, o núcleo de tecnologia da Unifeob. Fiquei assim 4 meses nesse novo desafio e acabei recebendo o convite para a vice-reitoria. E aí quem me conhece sabe muito da minha trajetória, eu que venho assim de uma lógica de pensamento e uma história de vida muito simples, estou me acostumando com essa roupa ainda, mas está sendo muito bacana, está sendo muito gostoso. E aí, gente, se hoje a gente se propõe aqui a falar de carreira, falar de felicidade no trabalho, como ser um profissional bem-sucedido, a primeira assim mensagem que eu gostaria de deixar marcado é que a gente precisa deixar a vida levar a gente para os lugares onde está o nosso coração, sabe, Maicon? E a vida me levou para a educação, porque a educação fez toda a diferença na minha vida, na vida da minha família, e é ali, trabalhando com educação, o impacto que a gente leva para o mundo é o impacto de tornar as pessoas maiores e melhores por meio da educação, é o que realmente me faz feliz. É muito E bom. isso tudo me trouxe até aqui. E fazer o que gosta, né? Isso que é E importante. fazer o que gosta, né? E eu posso pegar carona nisso que você falou, Sim, Maicon? Gente, a carreira, né? Eu olho para qual câmera? aquela ali. Aquela ali. Isso. Então, assim, a carreira, gente, ela tem muitos vieses inconscientes que a gente tem dentro da gente. Fazer o que gosta é super importante, mas nem sempre na vida da gente a gente consegue fazer aquilo que a gente gosta. E se isso acontecer com alguém que está ouvindo a gente, na verdade, se eu não posso fazer aquilo que eu amo,
nada me impede de aprender a amar aquilo que precisa ser feito, porque a gente cresce muito numa lógica de pensamento que eu só vou ser feliz no trabalho se eu fizer, sabe, aquilo que eu amo, a minha carreira dos sonhos. Se acontecer, seja feliz. Agora, se não for possível, por qualquer motivo, aprenda a amar o trabalho que Tem que precisa saber ser feito. aceitar, né? É um outro jeito também de olhar os desafios que a gente vai encontrando na carreira, viu, Maicon? Sim. Até um exemplo meu, que eu tenho uma agência já há uns 17 anos, acho que eu sou o mais antigo de agência de São João, mas eu não tinha ela verdade física. mesmo. Quando a gente falava de marketing, quando o marketing começou a ganhar um lugar muito estratégico nas marcas, olha, você sempre foi uma referência aqui em São João. Sim, Detalhe, tá, gente? Aqui em São João, mas de São João para o mundo, porque os clientes já são internacionais, são né, Maicon? internacionais. Uhul! Muito E bom. desde a época da faculdade, eu já tinha o sonho da agência, já tinha o logo, tinha até o registro no INPI, na época da Que faculdade. E legal. já tinha esse sonho de montar. E tinha agência digital, tudo, né? Até mudando um pouquinho o assunto aqui. Aí, de 4 anos pra cá, que eu montei realmente esse local físico, que eu falei, eu preciso de um local que tenha muito a ver com o trabalho, o que é entregue, né? A qualidade, tudo, né? E você tá feliz com esse local, Sim, Maicon? sim. Acho que a galera também que trabalha com a gente tá muito contente, tá feliz. Quem chega consegue perceber isso, viu? Sim, Ó, gente, e seja o Maicon contando, né? Que olha, quando o marketing começou a ganhar esse lugar de estratégico, o Maicon já estava lá fazendo a diferença. Então, seja sempre um profissional que esteja além do seu tempo. É isso aí, sim. Maicon. Muito bom, Dani. Então, aí você já falou pra galera aqui sobre a parte da capacitação, né? Tem alguma outra dica, assim, que você daria pro pessoal para não parar, tá sempre estudando, sempre buscando conhecimento, porque o mundo não para, né? Não As coisas não para. param. Cada dia é uma coisa nova, tecnologia, inteligência artificial, a gente vai chegar nesse assunto ainda, mas cada hora tem uma coisa nova no mercado e muda tudo muito rápido, né? Não pode parar no tempo, né? Sabe de uma coisa, Maicon, que é assim, falando sobre carreira, né, e eu contei como eu cheguei até aqui, mas uma coisa é importante sobre mim. Eu acredito que o hábito que me trouxe até aqui, que é o hábito, assim, mais importante da minha vida, foi o hábito e é o hábito de aprender a aprender, a nunca parar de aprender, que é o famoso lifelong learning, ou seja, um lifelong learner. E realmente essa questão de aprender é essencial para o profissional do futuro, para um profissional bem posicionado. E na verdade hoje, diferente de muitos anos atrás, o conhecimento está posto. Tá. Você pode aprender em vários lugares. Hoje a gente aprende com um podcast. Hoje você aprende, meu Deus, com tantas possibilidades na internet. Você sabe que na minha época, desculpa cortar, quando eu comecei, não tinha YouTube, não tinha Olha tutorial, isso, não tinha Maicon. nada. Eu tinha que aprender na O raça. conhecimento era restrito, né? Era restrito, era para poucos. E uma das coisas incríveis é que a tecnologia ela democratiza as coisas. Uma delas é o conhecimento. Então, assim, se você quer ser um profissional bem-sucedido, não para de aprender. É aprender a aprender para a vida toda, muito na lógica de aquilo que você fez até agora, de tudo aquilo que você sabe que te trouxe até aqui não é o que vai te conferir sucesso daqui para frente, porque as coisas elas mudam da noite para o dia. De repente vem uma pandemia que muda a nossa vida. De repente entra um chat GPT, que realmente diz que produção de conteúdo, essa questão até de criação de site, a máquina já pode fazer por você. Então, se você era uma pessoa que tinha essa habilidade específica, que hoje a máquina já entrega, o que de novo você tem que aprender para que esse tempo que a máquina vai poupar seu, você possa usar para fazer outras coisas. Sim. Então, essa questão de aprender a todo momento. Tem uma estatística, Maicon, que fala assim, que até 2030, praticamente, tá, Maicon? 60% de tudo o que a gente conhece hoje não vai ser mais necessário. Por que não vai ser mais necessário? Ou porque vai chegar uma máquina que vai fazer por nós, ou porque vai chegar uma inteligência artificial que não só vai fazer, mas vai fazer muito mais rápido e até melhor do que nós. O mundo está mudando muito. Então, se praticamente mais de metade de tudo que a gente sabe daqui a um tempo não vai ser mais necessário, tudo que a gente não pode é deixar de aprender. E a gente aprende num podcast, a gente aprende com várias possibilidades na internet, a gente aprende por meio de uma faculdade. Eu falo, né, que tem esse paradoxo
que muitas pessoas dizem, olha, por que fazer faculdade? Faculdade continua sendo necessário. Gente, a coisa mais importante que a faculdade ensina para nós é você aprender a aprender. Então, aprenda. E eu, né, as pessoas me perguntam assim, Dani, como é que você aprende? Como é que você se desenvolve? Então, eu tenho algumas áreas que são as minhas verticais, as minhas áreas em que eu sou especialista, que eu tenho profundidade. Gestão de pessoas, a parte de liderança, a parte de carreira, a parte de cultura, a parte de governança. Só que eu aprendo muito olhando para essas áreas. Claro que a gente precisa se atualizar sempre, como você fazia RH anos atrás não é como você faz RH hoje, mas eu gosto de dar muito perdido, Michael, em áreas que não tem nada a ver com o que eu faço. Então eu dou perdido em marketing, eu dou muito perdido em tecnologia, eu dou muito perdido em áreas que não tem nada a ver com o que eu faço. Porque se você quer ser hoje um profissional bem posicionado, além de aprender a aprender a todo momento, você tem que ter uma visão global das coisas. Eu falo que o profissional do futuro não é mais aquele que tem a visão da árvore, mas ele tem que ter a visão da floresta. Hoje a gente tem que ter realmente uma visão mais ampla. Por que a gente tem que ter uma visão mais ampla? Como que é a teoria do caos, Michael? Que uma borboleta que bate asas num canto do mundo provoca um estrondo no outro canto do mundo, porque hoje as coisas estão muito conectadas. Uma visão míope e segmentada vai te dar só um pedaço daquilo que você está vendo. Sabe que eu sempre pensei assim também, desde sempre, né? Eu sempre pensei que marketing tem muito a ver com tecnologia. Eu sempre defendi muito isso, a parte do marketing pela internet, o digital. E muita gente foi contra, não, que internet tem que fazer o tradicional, não sei o quê. E tudo veio a calhar que hoje em dia o que domina é o digital. E até a parte assim, de tecnologia de configurar rede, desenvolver um site, configurar e-mail, eu faço tudo. Tipo assim, eu não sou o cara do TI, Olha, mas eu faço. Aqui na agência é o mesmo que faço. olha Configuro rede, isso. configuro servidor, Olha configuro a e-mail, integração das coisas. tudo. A gente está vivendo um mundo de integração, um mundo de conexões, Sim. né? O Salib, eu gosto muito do Salib, ele é um dos ícones em gestão no Brasil. Ele fala uma coisa que eu acho brilhante: connect the dots, conecte os pontos, as coisas estão interligadas. Essa questão da integração, né, Michael? Sim, isso é muito bom. Uma coisa que eu também sempre defendo, que eu fiz, né, também, de 7 anos pra cá, eu não gostava muito de ficar lendo livro, não, pra falar a verdade. Isso era meio preguiçoso. Não era o seu melhor jeito de aprender. Não, eu sempre, tipo, putz, ler livro e tal, né? Aí eu comecei a ouvir audiobook. Tem uma dica pra galera, né? Eu comecei a ouvir audiobook e tal. Eu vi que uns temas, uns livros eram muito legais. Falei, quer saber, eu vou comprar o livro físico. Por mais que eu ouvi esse livro, eu quero aprofundar nele. Eu comprei um, comprei dois, eu peguei, eu tava meio devagar pra ler. Falei, quer saber, eu vou comprar logo uns 50, porque eu vou arrancar um dinheiro do bolso, aí não tem volta. Falei, agora eu vou ter que usar esse dinheiro. Que é o termo que eu uso, assim, que é derrubar as próprias pontes, né? Tipo, eu passei e derrubei, não tem volta. Não tem que volta. ir, sabe? Até tem um monte vamos aqui. queimar os barcos, né? Até tem um monte de livro que eu não li ainda. Os lá de fora eu já li, aqui tem ainda alguns que eu tô Olha, pra ler. neuromarketing, que legal, marketing 5.0. Olha, inclusive, esse antifrágil gente, esse livro bom. Antifrágil é bárbaro. Agora, você tem um aqui que é O Poder do Hábito, que sinceramente não é um livro novo, tá, pessoal? Mas é um dos livros mais sensacionais que eu já li na minha vida. É assim como as grandes marcas, elas decolaram analisando o padrão de cada pessoa. Sim. Cada pessoa tem um padrão, descubra o padrão da pessoa que você terá tudo. E o livro, ele conecta a gente com grandes mentes do passado, né? É verdade. Por mais que, assim, é de, sei lá, 1800 e bolinha, mesmo assim, você pega muito ensinamento. A própria Bíblia, né? Tem muito ensinamento ali que a gente usa hoje em dia, né? E você falou uma coisa que eu achei brilhante, que é assim, olha, comecei a escutar muito audiobook. O Poder do Hábito fala que assim, que é mais fácil a gente criar um novo hábito do que a gente deixar de ter um hábito que já existe. Então, você já tinha o hábito de não ler. Foi mais fácil criar o hábito do audiobook do que necessariamente o hábito da leitura. Mas uma coisa é fato, se você quer construir um novo hábito, por mais difícil que seja, o que você precisa fazer? Você precisa começar. Você precisa começar. Começar e ter constância, né? Dizem que é 21 dias, né? Mas
Tem estudos que falam que é um pouco mais, que é cerca de um mês, né? E uma coisa louca que é assim, as pessoas falam muito sobre os 21 dias, na verdade foi uma coisa que colou, mas não necessariamente ela tem validação. Esses 21 dias vêm de muitos anos atrás, que na verdade os cirurgiões plásticos, era o tempo que um cirurgião plástico, na verdade, dizia que as pessoas que tinham passado por uma cirurgia plástica, elas começavam a se acostumar com o novo jeito, com a nova feição. E aí colou 21 disso para 21 no hábito. Na verdade, começa, né? Eu falo que a excelência na vida da gente é um hábito. Não é um ato, é um hábito. Quanto mais você faz, mais você aprende e melhor você fica. Agora, Maicon, a gente falou de livro, né? E eu, por exemplo, eu que faço muito processo seletivo, eu sempre pergunto para as pessoas, né, que eu entrevisto, me conta qual livro que você está lendo, me conta como que você aprende. E eu respeito muito, inclusive, as pessoas que não aprendem facilmente pela leitura. Porque cada um aprende de um jeito, sabe, Maicon? E a gente precisa respeitar isso. Tem gente que aprende muito lendo, tem gente que aprende muito ouvindo, tem gente que aprende muito vendo. Mas eu tenho uma coisa para falar. Se tem um esforço que vale a pena enquanto carreira, é o esforço da leitura. Se você quer criar repertório, se você quer construir vocabulário, se você quer construir narrativa, se você quer ter retórica, né? A pessoa que tem retórica, ela tem argumento, ela tem bagagem. Inclusive, esse é um livro legal, o Retórica do... Existe um livro, né, agora não lembro, é do grego lá, esqueci. Que é o Retórica, é um livro que ele é muito bom. É um livro bárbaro, ele é muito bom. Eu não lembro o autor, mas eu posso pesquisar depois e colocar aqui na legenda. A leitura é um esforço que vale a pena. E eu sou do tipo, gente, que compro mais livros do que eu sou capaz de ler. Eu tenho um livro no carro, eu tenho um livro no quarto, eu tenho um livro na sala, eu tenho um livro na cozinha, onde eu tô tem livro do meu lado. Lembrei, Marco Aurélio. Ah, que legal! Marco Aurélio. Retórica Marco Aurélio. É do Marco Aurélio. Acho que era o rei, né? Alguma coisa lá. Isso mesmo. Fica a dica. Fica a dica. Sabe que esse livro do Marketing 5.0, eu comprei ele em inglês, não tinha saído em português ainda, para também me forçar a ler inglês para treinar. O Kotler, ele é espetacular. Ele é espetacular, assim. Ele é uma referência em marketing. Vai ser sempre, né? Sim. Agora tem esse daqui, tem o do poder da ação. O que leva a gente pra frente é agindo, é atitude. É agindo. É atitude, é isso. Eu até fiz um post hoje escrito assim, transform ação e ação grande. Eu postei hoje, inclusive, sobre isso. Que a ação que é o que move, né? Tem que agir, né? É isso. Posso falar uma coisa nesse Pode. sentido? E se eu desviar aqui, você me puxa, tá, Tá Maicon? bom. Porque eu gosto de falar e as coisas vão vindo. Há mais ou menos um mês e meio atrás, eu participei de uma formação fabulosa no Rio de Janeiro. E aí muita gente participando, eu falei assim, gente, quem gosta de exercício físico aqui, levanta a mão, vamos fazer exercício, vamos fazer junto, tá, gente? Quem gosta de exercício físico aqui, levanta a mão. Se você gosta e tá ouvindo, levanta a mão. E aí a sala inteira, uau, todo mundo levantou a mão. Aí, Maicon, falei, ok, agora a pergunta vai ser diferente. Quem efetivamente aqui faz exercício físico? Nossa, e aí assim, 2 ou 3 levantaram a mão. Por que isso, gente? Porque a gente vive num mundo de muita informação que a gente já não sabe nem mais se é informação ou se é uma era, um mundo da infoxicação. É muita informação que a gente não dá conta. Mas a informação pela informação não leva a gente para um outro nível de consciência e nem traz uma nova atitude. O que leva a gente para um lugar diferente na vida, na carreira da gente, para um resultado diferente, é o poder da ação. Vai e faz. Vai com medo, mas faz. Vai lá e faz. Eu sempre falo assim, escutou esse podcast? Que legal! Qual é o seu próximo passo concreto com aquilo que você está ouvindo? Porque a única coisa que leva a gente para frente não é ler milhares de livros, é você praticar aquilo que você está aprendendo. E ter constância, né? Não parar. Ter constância, exatamente. Porque só com constância você acaba criando um novo hábito na sua vida. Sim. Falando em hábito, falando em habilidades, né? Vamos falar um pouco de hard skills e soft skills. Legal. Explicar pra galera o que é primeiro, né? Se você puder explicar. Claro. E algumas delas, assim, que são importantes. Né? Então, a gente fala muito que o profissional ele precisa ser competente no que ele faz, na carreira que ele está buscando. Ele precisa ter competência. E competência, gente, nada mais é do que o conjunto
do que você sabe, que é o que a gente chama de conhecimento, das habilidades que você tem, que é o que você sabe fazer. Conhecimento é o que você sabe, habilidade é o que você sabe fazer, o que você coloca em prática. E a questão da atitude, que é assim, vai lá e faz de verdade, porque tem gente que sabe fazer, mas não faz. O Beto, que é o reitor da Unifiob, que é assim, um profissional, uma pessoa muito inspiradora, ele fala uma coisa que eu acho brilhante quando a gente fala de competência. Já vou entrar na diferença do hard para o soft. Ele fala assim, ó, de que nada vale você fazer uma faculdade de natação, cair na piscina e não saber nadar. A faculdade de natação, o diploma, é o conhecimento, é o saber. O cair na piscina e nadar é a habilidade. na prática ali. Agora, você nadar rápido, você nadar com vontade, você nadar com garra, você se tornar referência para outras pessoas é o que a gente chama de atitude. E o mercado está de olho em atitude, pessoal. Então, assim, a hard skill é o lado técnico da coisa, é aquela competência técnica. Então, por exemplo, se eu for um profissional da área de controladoria, da área financeira, da área administrativa, muito provável que eu precise de uma habilidade técnica chamada Excel. Se eu for um profissional da área de contabilidade, muito provável que eu precise de uma habilidade técnica, que é a questão de balanços, de demonstrações contábeis. Se eu for um profissional da área financeira, eu preciso ter uma habilidade técnica de fluxo de caixa. Se eu for um profissional da área de marketing, eu preciso ter uma habilidade técnica de embalde marketing, de marketing digital, de tráfego. Então, são competências que são técnicas. Tudo que é técnica, competência técnica, a gente chama de hard skill. Agora, tudo que tem a ver com comportamento, atitude, cai na piscina, nada com vontade, nada se torna referência para outras pessoas, nada com coragem, isso é a soft skill. E a grande verdade é que, assim, você pode ensinar uma pessoa a aprender Excel. Muito improvável que você ensine uma pessoa a sorrir. Ou se não, muito mais difícil ensinar uma pessoa a sorrir do que você ensinar Excel. Muito mais difícil você ensinar para uma pessoa a ter criatividade, a ter proatividade, Ter empatia, sabe? trabalhar A em ter grupo. empatia, trabalhar em equipe, do que você ensinar uma pessoa a fazer um embalde marketing, por exemplo. Então, as habilidades técnicas, elas são necessárias, mas são as habilidades, são as atitudes, na verdade, né, que vão fazer de você um profissional realmente diferenciado. Porque uma habilidade técnica, a hard skill, ela pode até te colocar no jogo, mas o que faz você avançar na tua carreira, se tornar referência na tua carreira, é realmente a atitude que você carrega, que você tem dentro de você. Por isso, Maicon, que eu sempre falo assim, qual é o maior valor na carreira da gente, o maior patrimônio numa carreira, se não a gente, sabe, a gente ser uma pessoa grande em primeiro lugar, pessoa grande no sentido de ter um conjunto de atitudes, sabe, que realmente contribua e que realmente faça impacto no lugar onde eu trabalho, no lugar onde eu convivo. Então, a soft skill é comportamento e a hard skill é tudo que é técnico. Mas o mercado está de olho em comportamento, porque o mercado já sabe que o técnico você pode ensinar de hoje para amanhã, mas de novo ensinar uma pessoa a sorrir ou não vai acontecer ou vai demorar muito tempo para acontecer, porque tudo que é comportamento na vida da gente é história de vida. Então, se há 10 anos atrás você entrava numa empresa porque na entrevista só te avaliavam a sua parte técnica, hoje as empresas inverteram, as empresas começam pela atitude, as empresas querem atitudes, comportamentos que tenham o famoso fit cultural com aquele lugar, que tenham o famoso match com aquela posição, com aquela cultura. E realmente, muito nessa linha de comportamento, a gente não muda do dia para a noite. Nesse sentido, gente, eu faço aqui eu trago uma outra lógica, porque hard mesmo é o soft. Você concorda, Mai? Concorda, Pablo? Hard mesmo é o soft. Então, eu gosto muito de chamar de hard skill tudo que é técnico, que é importante sim, tá, gente? A gente precisa ter esse lado técnico, porque é isso que segura a gente no jogo. Se eu entrar no campo só com vontade de jogar, mas não saber chutar a bola, não saber quais são as regras do jogo, eu vou ser um jogador super motivado, mas que na verdade vou ser bem atrapalhado naquilo que eu estou fazendo e muito provável que não vai acontecer. Só que eu gosto de chamar soft skill de people skill. Então, hard skill e people skills. E aí, Maicon, tem aqui na sequência para a gente falar da tecnologia, né? E eu queria deixar uma mensagem pro pessoal, porque no mundo onde
sabe, de tantos padrões postos e impostos de beleza, de sucesso, de felicidade. E a gente fica, sabe, bitolado, porque toda hora é uma coisa nova para aprender, a gente não consegue acompanhar todas as informações, a gente não consegue ler todos os livros, a gente não consegue assistir todos os filmes, a gente não consegue aprender todas as habilidades técnicas, a gente fica tanto olhando para aquilo que ainda vai ser, que a gente deixa de provocar impacto, Maicon, com aquilo que a gente já tem. Então não tem nada mais bonito, gente, nada, sabe, que te leva para frente na tua carreira do que a tua capacidade de ser educado, do que a tua capacidade de elogiar, de reconhecer um bom trabalho, de oferecer ajuda, de pedir ajuda, de se colocar no lugar no outro, que é a famosa empatia. Sim. Essa questão de dizer, olha, eu errei, humildade. Então, a questão do soft skill é o que realmente vai projetar a gente, porque de nada vale você saber tudo se você não se comportar bem com tudo aquilo que você sabe. Sim, com certeza. E isso também tem muito a ver com o ambiente de trabalho, né? Às vezes a pessoa, ela não se sente bem no ambiente de trabalho. Você poderia falar um pouco assim sobre tanto do lado do profissional quanto do lado do empresário também. O que o empresário, o local, ou até mesmo nacional, o que eles devem fazer, algumas dicas, né? E pro lado do profissional também, o que ele espera, o que você tem visto hoje no mercado? Em relação a hard skill e soft skill, Michael? Não, a ambiente de trabalho, assim, ter um ambiente de trabalho legal. Legal, legal. Olha, Maicon, assim, o que eu percebo hoje, né? Há um tempo atrás a gente acompanhou as demissões em massas, né? Aquele evento que foi super comentado de muitas pessoas pedindo demissões dos seus trabalhos, porque a grande verdade é que as pessoas elas querem ser felizes, sabe, Maicon? E se na velha economia de alguns anos atrás a gente entendia que assim, a pessoa vinha, ela batia o cartão, ela deixava o coração na porta e trazia o cérebro para dentro. Acho que muito ficou um pouco, puxou um pouco da Revolução Industrial e ficou meio nesse parâmetro ainda, né? Nesse lugar, né? Nesse lugar que, assim, que não pode ser mais nesse lugar. As coisas evoluíram, as pessoas já estão no outro nível de consciência, então as pessoas querem ser felizes. E aí, há alguns anos atrás, você vivia um processo de desintegração. Então você chegava na empresa e a empresa te lembrava, o seu chefe te lembrava, separa o pessoal do que é o profissional. E aí, eu fico pensando, por exemplo, no efeito da pandemia, né, gente? Chegou a pandemia e em momentos de desmaterialização do mundo do trabalho, onde é mesmo que fica o cartão de ponto, sabe, Michael? E aí tem essa questão do banco de horas, né? De você trabalhar muito, de banco de horas. Gente, não tem um Maicon que trabalha e um Maicon que é feliz. Não tem uma Dani que trabalha e uma Dani que... A gente é um só. Então, não é nem mais equilíbrio profissional, é uma questão de integração profissional, sabe, Maicon? Todas as vezes eu conto, né, que eu fiz uma reunião com uma profissional que é de outro país, Maicon, e aí no meio da reunião ali ela soltou uma frase que eu falei, ai meu Deus, será que eu estou entendendo bem o que ela está falando? Porque era no inglês, né? Eu falei, talvez eu esteja confundindo o idioma, mas ela me falou assim, será que a gente pode pausar a reunião e continuar depois das 2 horas? Porque eu preciso levar a minha cachorrinha na escola. E aí eu falei, será que eu entendi bem mesmo? Mas realmente era isso, ela precisava levar a cachorra dela na escola. E aí depois de um tempo ela super me agradeceu, ela falou assim, olha Dani, obrigada por aquele dia a gente ter pausado a reunião. Levar a minha cachorra na escola era algo muito importante para mim por uma série de questões que ela estava vivendo com a cachorrinha dela. E quando aconteceu esse evento, Marco, eu falei, nossa, como a relação nossa com o trabalho mudou. É como o mundo do trabalho precisa se atualizar no sentido de integração, no sentido, sabe, de quando você recebe alguém para trabalhar com você, você recebe a pessoa por inteiro, você recebe mente, você recebe corpo, você recebe coração, não dá mais para dissociar uma coisa da outra, não é que não dá. Por que dissociar? A gente não precisa dissociar mais uma coisa da outra. E nesse sentido, sabe, Michael, de empresas, de ambientes que são bons para a gente trabalhar, a grande verdade é que, vamos parar para pensar, gente, as empresas, as marcas, elas podem comprar o nosso tempo, podem comprar os nossos braços, mas, Michael, jamais mente e coração, porque esse é o pedaço que a gente decide quanto que a gente vai entregar
Isso vai depender da maneira como eu sou cuidada ou cuidado, da maneira como eu sou, sabe, considerado ou considerado naquele ambiente onde eu estou trabalhando. Então, o futuro é humano, e ser bem-sucedido daqui para frente é ser cada vez mais humano. Então, eu falo que ambientes felizes, ambientes onde as pessoas querem estar, é aquele ambiente em que eu realmente entendo que eu sou ouvido, que eu sou considerado, é aquele ambiente onde eu sinto que eu sou pertencido. E nesse sentido, posso contar um case para inspirar o Pode sim, pessoal? pode. Porque assim, gente, lugares excelentes para trabalhar não necessariamente tem a ver com dinheiro, tem a ver com essa parte do material. Dinheiro, gente, há muito tempo deixou de ser o mais importante. Conheço pessoas que têm remunerações altíssimas e tudo o que elas querem é parar de trabalhar naquele lugar. Então, o dinheiro há muito tempo deixou de ser o mais importante. Tem um caso da GPTW, que é a Great Place to Work, que promove muito essa questão de ambientes felizes para as pessoas trabalharem, e felicidade no trabalho, sim, porque a gente pode ter tudo, ó, o lugar pode ser lindo, você pode ter o computador mais atualizado, mas se não for legal, as coisas não vão acontecer. E aí a GPTW conta uma história, né, que o Cauê, que é o gestor de treinamento da GPTW, chegou numa empresa para dar um treinamento. E aí a equipe falou o seguinte: Cauê, você não sabe quem vem para o treinamento? A Sandra vem para o treinamento. E aí todo mundo começou a falar: Cauê, a Sandra vem para o treinamento. Ele falou assim: meu Deus, quem é a Sandra? Na cabeça dele, ele já imaginou que era aquela gestora terrível. Mas o pessoal falou: não, Cauê, a Sandra, a gente vai te contar a história da Sandra. E qual foi a história da Sandra, Maicon? Quando a Sandra fez o processo seletivo nessa empresa, ela respondeu uma pergunta: qual é o seu maior sonho? Ô, gente, quando a gente responde uma pergunta dessa no processo seletivo, já tenha certeza que alguma coisa de especial tem ali dentro. E se você quer saber o que vai ser trabalhar naquele lugar, presta muita atenção como está sendo o processo seletivo. Então, a Sandra respondeu que o sonho dela era passar no processo seletivo e construiu uma carreira de muito sucesso ali dentro. Era uma empresa que ela admirava muito e ela queria conferir isso para a mãe dela, que tanto tinha investido nela para que ela chegasse até ali. A Sandra foi a profissional contratada. Um belo dia, Maicon, a Sandra é chamada na sala do chefe dela. E a Sandra, naquele dia, recebe assim a mensagem, nossa, mais importante da carreira profissional dela, que ela estava recebendo a promoção que ela tanto queria, que ela tanto desejava. Muito bom. Mas, quem é que estava assistindo tudo aquilo acontecer? O chefe dá a grande notícia para Sandra. Era o cara lá da GPTW. A mãe da A mãe da Sandra. Sandra. A mãe da Sandra estava na sala Nossa. acompanhando tudo. Então, assim, quando uma pessoa passa por uma experiência como essa, ô Maicon, como que ela retribui para o ambiente onde ela está inserida, onde ela trabalha? Então, bons ambientes para trabalhar, empresas felizes para a gente trabalhar, ambientes felizes para a gente trabalhar, tem muito a ver com atitude, tem muito a ver com ouvir as pessoas, considere as pessoas, faça com que as pessoas se sintam especiais. Isso vai fazer, senão, toda a diferença. Ambientes, né, que promovem experiências, que hoje muito essa questão da experiência, né, Maicon? Sim. Que promove experiências, como essa Sandra viveu, são ambientes que não vão levar o profissional para onde ele imaginou, mas para lugares que ele nunca imaginou na vida dele. Então, eu acredito que ambientes de bem-estar, que estejam para a gente ser a nossa melhor versão, são aqueles ambientes que consideram a gente. Isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com o tamanho da empresa. Qualquer empresa, de qualquer tamanho, pode sim ser um excelente lugar para se trabalhar. Muito bom. Até tem um caso aqui interno, não sei se seria legal falar. Tem uma colaboradora nossa que ela tem um sonho de assistir o Bruno Mars, né? Ai, que legal! Aí tava todo mundo aqui torcendo, você vai. Como que ela chama, Bruna. Michael? Hashtag Bruna Hashtag vai. Bruninha. Hashtag Bruninha vai assistir o Bruno Mars. Não, ela vai. Aí todo mundo torcendo, falando, não, você vai comprar, você vai conseguir. Primeiro eu consegui o dinheiro, né? O problema é o dinheiro, tá? Nossa, mas como que eu vou conseguir? Pablo sabe da história, Pablo tava... Ai, que legal, Pablo. Aí ela, putz, como que eu vou conseguir? Eu vou ver com o meu namorado pra ver se ele ajuda, passa no cartão dele e tal. Acabou que assim, nos bastidores eu acabei ajudando um pouco pra elas. Acho que ela contou depois pra eles assim, mas era segredinho só entre vocês. Eu e ela, né? Eu ajudei. Aí ela foi lá, vou comprar. E comprou, não deu certo. Não, calma, não vai dar certo, vai dar certo.
Aí tentou de novo lá pelo cartão da sogra, aí foi, deu tudo certo. Tá programado, já falei, não, você vai. Ai, que legal. Setembro, né, Pablo? Setembro você vai. É verdade, é setembro. Aí você vai sim, você vai estar lá, você vai tirar foto, vai tirar selfie e mandar pra gente, que você vai Que estar curtindo legal. lá. Ô, Maicon, é sobre isso. É É sobre sobre a isso. experiência, é sobre você ajudar a pessoa a realizar o sonho da vida dela. Eu falo sempre assim, ó, quando você estiver ao lado de uma pessoa que tem a meta de melhorar pelo menos um pouco todos os dias, tenha certeza que você vai estar ao lado de uma pessoa, um profissional de alta performance. E todas as vezes que você estiver do lado, assim, de uma pessoa que vibra com você, que sonha o seu sonho com você, esteja ciente que você está do lado de uma pessoa especial e a gente quer essas pessoas do nosso lado, porque são essas pessoas que levam a gente para frente. Então, assim, uma outra perspectiva sobre ambientes felizes no trabalho, de bem-estar, ambientes de alta satisfação no trabalho, que assim, gente, de novo, não tem a ver com dinheiro, tem muito mais a ver com atitude. Mas uma outra ótica é que ser feliz no trabalho não tem a ver com você estar num lugar ausente de problemas. As carreiras não são uma viagem para Disney. Toda carreira que a gente escolher para a nossa vida vai ter aquele pedaço que a gente ama fazer, mas vai ter aquele pedaço que a gente detesta fazer e tá tudo bem, faz parte, tá, gente? Qualidade, defeito, enfim, essa dualidade está presente em todos os lugares da nossa vida e no mundo. Então não é ausência de problema. Então, quando você traz esse viés que o ambiente tem que ser perfeito, que não pode ter conflito, que o seu chefe não pode errar, que ele tem que ter todas as respostas, ou que você tem que ser o profissional perfeito, tudo errado, pelo amor de Deus, apaga isso, dá um delete, não dá nem um delete, reseta, é uma questão de resetar e na verdade traz para você que não é ausência de problema, mas é como a gente lida com os problemas que a gente tem no ambiente de trabalho. Então essa é uma outra perspectiva que deixa a gente mais forte, que deixa a gente mais consistente naquilo que a gente está fazendo. Empresa vai ter problema, gente. Onde tem gente vai ter problema. Pessoas são incríveis, mas tem uma lógica da psicologia que fala assim, quer saber mesmo, quando a gente fala de gente, é bom a gente acreditar que os problemas fáceis ficaram para os físicos, porque gente é sofisticado, onde tem gente vai ter problema. E quando a gente estuda, Maicon, por exemplo, ambientes de alta performance, equipes de alta performance, existe um caminho. Então, uma equipe de alta performance, por exemplo, primeira etapa, pessoas que se conhecem. O Maicon precisa saber da vida do Pablo, o Pablo precisa saber da vida do Maicon. É importante que vocês saibam que a Bruninha quer assistir o show do Bruno. Do Bruno. Então, assim, é isso, gente. Pessoas que se conhecem se aproximam. Segunda etapa, mapeamento de responsabilidade. Tem que ficar muito claro o que é responsabilidade do Maicon e tem que ficar muito claro o que é responsabilidade do Pablo. Só que a terceira etapa de uma equipe de alta performance é o conflito. Equipes de alta performance entram em conflito, que é o contraponto, é o ponto de vista diferente. E é muito aqui que está o problema. E tem equipe que foge de conflito. Isso não é bom. Traz o problema para a mesa e fala sobre isso de maneira transparente, direta, objetiva. E quarto, né, essa questão de você celebrar pequenos e grandes resultados. Legal. Aqui a gente tem o costume de celebrar quando entra um cliente novo, ainda mais Muito bom. quando é um Isso cliente é um legal. símbolo. Aí a gente fala assim, ó, o que vai hoje? Vai Burger King ou Ai, que sushi? delícia! Aí a Bruna não gosta de Burger King. Não, ela não gosta de sushi. Aí teve um dia que a gente falou assim, ó, vamos pedir Burger King no restaurante japonês, não posso falar o nome, aqui da cidade, aqui nessa rua. Vamos falar o nome, pedir para patrocinar Tem que patrocinar a gente aqui, né? Patrocinar vocês. Só que só a Bruna que não comeu. Ela levou o Burger King pra comer lá. O garçom ficou olhando de cara feia, mas ela comeu o Burger King dela. E o Pablo experimentou sushi primeira vez, falou que gostou, mas não pagaria pra comer. Mas ele, se eu pagar, ele come, ele falou. Que legal. A gente tá sempre comemorando, fazendo essas pequenas comemorações e eu acho que é muito legal, né, esse tipo de atitude também. Isso é fabuloso. E a questão é que atitudes como essa pedem constância, porque é na constância que você forma a sua cultura. Em momentos em que, sabe, de um mundo em que os produtos e serviços são cada vez mais comuns, o que uma faculdade faz, a outra faculdade vai oferecer também, o que um negócio, uma marca não copia da outra. A cultura é o jeito de fazer as coisas. Você pode copiar meu produto e o meu serviço, mas você não pode copiar o jeito que a nossa equipe vai fazer as coisas. Então a cultura, Mike, na verdade,
é assim, é o maior diferencial competitivo de uma marca hoje. Só que a cultura não é você ter uma frase bonita e colocar na parede. Na verdade, a cultura são rituais que você vai construindo. Então, chegou um novo cliente, é o ritual do lanche, é o ritual do Burger King. Isso é extraordinário, porque você traz um traço de celebração, de reconhecimento. Isso faz bem. Sim, e sabe uma coisa que eu também, assim, até quebrando o gelo um pouquinho, que não pode faltar, eu acho que em todos os lugares, todas as empresas, um bom café para o funcionário. Ah, não tem que ter Aqui, café. nossa, aqui o café Café é vida, né, é vida, Michael? e é o combustível do publicitário, né? Então, pra gente Verdade. aqui não pode faltar e tem que ser um café top, um excelente. E eu vou te falar uma coisa. Você gosta muito do café que vocês tomam Gosto, aqui? muito, muito mesmo. Percebe, Maicon, como a diferença ela tá nas pequenas coisas? Não é dinheiro, é atitude, é aquele detalhe, é uma sutileza, é a hora do café. A Starbucks, que é uma das gigantes do mercado e uma das marcas assim que tem, sabe, essa questão da experiência, a Starbucks fala assim, olha, sabe por que as pessoas elas amam a Starbucks? Não é necessariamente o café pelo café, elas também gostam do café. Só que quando elas tomam uma xícara de café, são aqueles 5 minutos que elas perdem a noção do tempo. Então tem muita coisa em volta do café, viu, O Michael? momento ali, né? Aquele momento seu Exatamente. ali, E isso é uma maneira de você humanizar, uma maneira de você trazer, sabe, leveza para o ambiente de trabalho. Por que não, né, Michael? sim, muito bom. E agora, partindo do café para a tecnologia, né? Tá. Para a tecnologia, inteligência artificial, o que você enxerga, assim, do mercado daqui para frente, que agora já está tendo uma revolução, né? O que você enxerga para os profissionais e para as empresas perante a tecnologia, talvez até a demissão devido à alta eficiência da inteligência artificial já está acontecendo, está sendo substituída em alguns momentos, e isso hoje tende a crescer mais, né? O que Sim. você enxerga assim sobre Eu, isso? eu vejo que assim, uma coisa é fato, a tecnologia ela vai substituir grande parte da mão de obra ativa hoje. E esse é o pedaço que deixa a gente preocupado. Mas a gente também não pode esquecer que muitas outras carreiras vão surgir. A resposta que a gente ainda não tem, Michael, é que se essas pessoas que vão perder o seu trabalho para as máquinas são as mesmas pessoas que vão estar preparadas para essas novas carreiras que vão surgir. Mas a questão é, tem muita oportunidade chegando. Eu acredito muito na tecnologia, acredito muito na ciência, que traz a máquina para liberar o ser humano para coisas mais importantes, voltadas para a educação, para metodologias mais sofisticadas de como você cuidar de gente, de como você governar pessoas, sociedades, essa questão de medicina, de saúde, de bem-estar. Então eu acredito muito, eu boto muita fé nessa tecnologia que vai liberar as pessoas para coisas mais importantes. Eu fico imaginando, por exemplo, Michael, uma máquina onde as pessoas não precisem mais trabalhar, por exemplo, pegando lixo, onde as pessoas não precisam mais trabalhar limpando o banheiro, porque as pessoas elas são brilhantes, elas merecem coisas mais desafiadoras. Então, eu acredito muito nesse lado da tecnologia. Só que a grande verdade é que a tecnologia representa para a gente não um tubarão na onde a gente está. Gente, são muitos tubarões novos. Isso te faz correr. O que significa que o aprender a aprender a todo momento é o que vai manter o ser humano bem sucedido e o que vai manter a gente no nosso espaço ali de trabalho. Porque assim, se você não aprender, o que acontece? A máquina vai aprender no teu lugar e a máquina vai fazer por você. Só que o que a gente também precisa separar é o que é humano e o que é a máquina. E de alguma maneira vamos deixar a máquina no lugar dela. Por que eu falo isso, Michael? Porque assim, a máquina ela é muito boa para grandes números, ela é muito boa para complexidade. Por exemplo, tem uma inteligência artificial que a gente trabalha na FEOB, que é por meio da GUP. Essa inteligência artificial ela é capaz de selecionar, na verdade, não selecionar, avaliar, olha isso, gente, 2 milhões de currículos em um Caramba, segundo. Um segundo. Quando que o humano vai ser capaz de fazer isso? Não vai ser capaz e ponto. A mensagem é, deixa esse trabalho standard, esse trabalho rotineiro,
Deixa para a máquina. Você que trabalha com recrutamento e seleção, para com isso de ficar analisando papel. Vai fazer outras coisas. Investe o teu tempo conversando mais com os candidatos. Investe esse teu tempo que você estaria lá avaliando o papel, avaliando o currículo, conversando com as pessoas que trabalham na empresa para saber o que as pessoas precisam, como que está sendo trabalhar ali. Então a máquina é muito boa para um grande volume de informações, para problemas complexos. Isso a máquina é muito boa. O que é fácil para a máquina é difícil para nós. Mas, Maicon, o que é fácil para nós, sorrir, sabe? Consciência, se colocar no lugar do outro, essa questão da tomada de decisão é difícil para a máquina. Feeling, né? Acho que Exatamente, é difícil para a máquina. A intuição é difícil para a máquina. Então, o futuro é humano, sabe, Maicon? Tecnologia está aqui. Tecnologia está posta, a gente precisa trazer a tecnologia para facilitar o dia a dia da gente, mas a gente precisa entender que tem coisas que só os humanos fazem muito bem. Então, essa questão de ser humano para ser bem-sucedido é onde eu gostaria de deixar marcada a minha mensagem. E acompanhada com a importância de aprenda, se atualize. Se você trabalha com recrutamento e seleção e a skill, né, a habilidade, a hard skill que você entrega é seleção de currículos, opa, não precisa mais. O que você vai aprender para fazer além disso? Então, esse aprendizado, e é difícil disputar com a máquina nesse sentido, sabe, Maicon? Porque, por exemplo, você tem o Watson, que faz análises contratuais com grau de assertividade maior do que os advogados formados nas maiores universidades. A mesma máquina que está no direito, ela faz avaliações clínicas com uma assertividade maior do que profissionais da área de saúde formados nas maiores instituições. Só que a mesma máquina que está no direito, que está na saúde, joga xadrez e já ganhou do maior jogador do mundo. Só que além dela jogar xadrez e dela ganhar, ela continua aprendendo novas jogadas. E essa máquina não tem TPM, ela não cansa, ela não fica doente, ela não trabalha só 8 horas por dia. Então, assim, não dá para competir com a máquina nesse sentido. Mas vamos deixar a máquina no lugar dela e a gente precisa valorizar esse lado humano que talvez muito tempo precisou ficar silenciado para a gente fazer esse trabalho que hoje parte a máquina já faz por nós. Mas entrando em tecnologia, né? Então, por exemplo, a gente tem as facilidades do chat GPT que a gente falou aqui no meio. Nossa, gente, vamos usar isso a nosso favor, sabe? Por exemplo, eu peguei um textão esses dias, um textão gigante, Maicon. Aí eu coloquei lá no chat GPT e coloquei assim, por favor, simplifique esse texto para 15 linhas. Ele me trouxe 15 linhas de quase um artigo. Pegou um artigão grandão, me trouxe 15 linhas. Só que aí eu falei o seguinte, olha, simplifique essa mensagem para um iniciante nesse assunto. Sabe o que o GPT fez? Foi lá e transformou a mensagem. Então, assim, vamos usar isso a nosso favor, sabe, Michael? Eu acredito que a tecnologia está posta. Se a gente vai usar para o bem ou se a gente vai usar para o mal, é muito da consciência de quem está ali usando e tomando uma decisão para. Mas, posso chamar a atenção para uma coisa, Michael? Sim. Tecnologia. E aí acabou de sair uma pesquisa, Michael, que é assim, 9 horas e meia de tela, em média, é o tempo que a gente passa no celular, que a gente passa no computador. 9 horas e meia é muito tempo. Na verdade, é uma média que coloca a gente no segundo lugar no ranking no mundo, sabe? De gente que fica mais tempo conectado à internet, ao celular, ao computador. A gente só perde para a África do Sul. Isso está levando as pessoas para um lugar de burnout, só que dessa vez digital. Então a gente já vive ali uma sociedade do cansaço, sabe? Essa era da exaustão, é tanta coisa, Maicon. E agora tem essa questão do burnout digital também, que vai para o lado, inclusive, da dependência da tecnologia. Então, se a gente parar para pensar, Maicon, hoje uma máquina é como se fosse uma extensão de um membro nosso. O celular é uma extensão do nosso membro. Vai ficar um dia, dois, Maicon, sem celular, ninguém fica. Três novas fobias do século XXI. Primeira, medo de não ter tempo, que é tanta coisa que a gente sente que a gente não tem tempo. A segunda coisa é medo de escolher, porque são tantas opções que a gente se sente perdido. E a terceira fobia é o medo de ficar offline.
Você sai da tua casa, Mike, você esquece qualquer coisa, mas se você esquecer o seu celular, você vai voltar para pegar o seu celular. Vai. E aí eu falo que, por exemplo, se o microscópio ou até o telescópio amplia a nossa visão, se o telefone amplia a nossa audição, se a bicicleta, o carro amplia a nossa perna, olha as máquinas como extensão do ser humano. Então a gente precisa ter consciência desse movimento que está acontecendo. Eu falo que o mundo está enlouquecendo, mas como é um movimento coletivo, parece normal. Não é normal, Michael. Esse burnout digital, desse cansaço, dificuldade do sono, essa questão de você não querer fazer exercício físico, a questão de maior produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, tudo isso são sinais de um burnout digital. Só que a maioria das pessoas que sofrem disso nem imagina que isso está acontecendo, sabe? Dificuldade de pensar, dificuldade de concentração, nem imagina que isso está acontecendo. Então eu queria chamar muito essa atenção para essa questão desse burnout digital. E eu posso finalizar a minha fala, Michael, trazendo uma sugestão para o pessoal? Sim. Sabe, gente? Então assim, que hoje possa ficar marcado que nada como... para ser bem sucedido, a gente precisa ser humano, e nada como ser humano para a gente ser realmente bem sucedido. E ser humano é exatamente o que vai diferenciar a gente da máquina, que, enfim, está ganhando patamares que a gente nunca imaginou. Mas a gente também vive um momento que a gente precisa desconectar para a gente conectar. E nesse sentido, assim, chega uma hora, desliga o teu celular, desliga o teu smartwatch, desliga, gente, enfim, televisão e realmente vai fazer alguma coisa que vai pintar, vai fazer arte, vai andar com o pé na grama, enfim, vai apreciar o pôr do sol. Ou seja, vai viver, né? Vai viver. E nesse sentido do burnout digital, evite tantas reuniões pelo Zoom. E uma nova etiqueta digital está surgindo, viu, Mike? Porque antes as pessoas diziam assim, opa, tem que abrir a câmera, né? Gente, hoje, em algumas reuniões, em certas reuniões, você estar com a câmera fechada não é mais tido que você está quebrando uma etiqueta digital. Pelo contrário, faça isso. Que tal você fazer uma reunião com a câmera fechada enquanto você pode fazer uma caminhada no mesmo momento? Então, é um convite para a gente desconectar, para a gente conectar, sabe, com tudo aquilo que a gente merece, para a gente prezar uma coisa chamada saúde mental. Porque quando a gente olha esses próximos 10 anos, o estresse, a ansiedade, sabe, serão as doenças que mais vão acometer as pessoas. E como a gente pode reverter isso? Tomando consciência de que esse movimento está acontecendo. É se desconectar com a tecnologia para se conectar com pessoas e com a vida, né? Tamo junto, então tá na hora de desligar o celular, é o olho no olho e vamos viver esse momento. Então é isso aí, galera. Então, tem mais algum adendo, assim, alguma coisa que você gostaria de passar ou já podemos finalizar? Michael, na verdade, assim, eu não queria assim, nem me arriscar a trazer alguma coisa nova depois de tudo que a gente falou. Queria realmente, né, dizer que tomara que a gente tenha deixado uma mensagem positiva para o pessoal. Posso deixar os meus contatos, Sim, Michael? ficou um assunto aqui ainda para finalizar, mas eu acho que a gente poderia deixar para um próximo. Que vamos fazer eu acho que rolou bem legal, assim. Fluiu, para cortar, fluiu muito legal. Para cortar e colocar um outro assunto no meio, vai. Só me fala, qual que a gente não falou, porque a gente faz um próximo, então. A parte de ética no trabalho e na carreira. Tá. Que envolve também essa parte do bem e do mal que você puxou. Essa parte da consciência. Como você usa a tecnologia, né? E eu vou te falar uma coisa, esse é um assunto tão poderoso que, gente, vamos deixar para um próximo, então? Acho que rende um próximo. Vamos render você sabe um próximo? Que tá o convite aqui, eu já falei pro Rodrigo Marudi para ele vir. Ele tem que estar aqui. Sensacional, ele é espetacular, Maio. Uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci na minha vida. Ele é mesmo, um cara muito fera. Muito, né? Aí, Rodrigo, tá o convite aí. Marudi, olha o convite para você vir participar também. Maicon, então assim, eu não vou me arriscar a falar mais nada, espero que a gente tenha levado uma mensagem de impacto. Para quem quiser me encontrar, eu tô no LinkedIn como Daniele Rodrigues, 2 L's e E no final. Tô também no Instagram como dani.rodrigues0202, que é a data do meu aniversário. Adoro falar de futuros no trabalho, felicidade, carreira, liderança, tecnologia. E realmente, se a gente puder continuar esse bate-papo super gostoso por lá, para mim vai ser um super prazer. Então, Maicon, parabéns mais uma vez por você ser referência na sua área de atuação.
Parabéns por tudo que você está construindo com a tua equipe aqui. Parabéns por esse espaço magnífico que eu fiquei encantada. E agradecer muito o Pablo, que esteve aqui com a gente até praticamente 9h30 da noite, né, Pablo? Então, assim, gente, arrebentem e mudem o mundo por meio do marketing, que vocês realmente fazem a diferença. Transformar o mundo, transformar as pessoas com o que a gente sabe, com o que a gente tem. Né? E, Maicon, muito obrigada. Muito obrigado. Pelo convite, eu que agradeço, de coração. Dani? Valeu. Valeu, pessoal. Muito bom. Ai, Maicon, e aí? Fechamos? Fechou. Ai, eu não